Uma procuração das coisas. Né? Começou, vô? Pronto? Amém? Amém. Então, Deus abençoe, né? Amém? Pronto? Deus abençoe. Liga. Liga lá. Tá. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui na esperança de que realmente Deus continue tendo misericórdia de nós, abrindo os nossos olhos, falando conosco, como Ele sempre falou, né, com a igreja, falou com os nossos pais, falou com os apóstolos. E eu creio que até hoje, os dias de hoje, não é diferente. Não são diferentes os dias de hoje. Ele ainda nos fala lá no seu lugar celestial. E é nessa esperança que nós estamos aqui. Falando, abrindo a nossa boca pela fé, a esperança de que realmente a palavra de Deus seja dirigida à igreja. Amém? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Nosso Deus, nosso guia, Senhor, teu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino que nós buscamos, o reino que nós nos esforçamos para dele fazer parte, ouvir atentamente tudo o que o Senhor nos tem falado, abrirmos os nossos ouvidos, olhos, coração, nossa mente, para estarmos atentos a tudo que o Senhor está falando, abrindo o caminho para nós prosseguirmos rumo à terra, à casa que está nos preparado. Um lugar celestial, a nossa casa eterna. Um dia esperamos estar lá. Temos de Deus, com certeza, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém. Obrigado, Jesus. Fala conosco, Senhor. Não retire de nós teu Espírito Santo, nosso Salvador, nosso guia, a nossa direção, nossa força, fé e esperança. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até que nós vamos começar. Antes de fazermos alguma leitura das Escrituras, gostaria de fazer uma observação com relação à imagem. A imagem sempre dita nas Escrituras, diz que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a imagem
do Deus que não se vê. Jesus Cristo, então, é a imagem de Deus, a expressa imagem de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a imagem. Né? A imagem. O que seria uma imagem? Às vezes Deus nos dá uma visão, alguém tem uma visão, e a pessoa vê um anjo. Ela vê um anjo e ela descreve como o anjo é. Ela descreve, era um anjo assim, vestido de branco, outra hora era um anjo escuro, né? Outra hora era uma árvore que se passava por gente, tinha a figura, né, falava. Então ali Deus, ele está, através daquelas imagens, mostrando o que existe atrás, o que existe por trás daquela imagem. Então Deus está mostrando a imagem e você entende o que existe por trás daquela imagem. Porque, na verdade, aquela imagem ela foi dada por Deus, porque Deus é poderoso para expressar aquela imagem. Mas, na verdade, o anjo, ele não tem corpo. Só Deus pode dar a imagem de um anjo. Porque ele não tem corpo. Se ele chegar de frente de um espelho, não tem como a imagem ser representada. Porque ele não tem corpo. Então é interessante nós observarmos isso. Deus é invisível, Deus é espírito, Deus é invisível, Deus não tem corpo. É assim? Deus não tem corpo. A gente pensar que isso não tem importância, tem importância. Para nós entendermos a obra que Deus realiza em nossa vida, tem importância, muita importância. Deus não tem corpo. Deus, ele é invisível. Deus é espírito. Como então Deus poderia entrar em contato conosco? Como Deus poderia falar conosco abertamente, como falou? Se ele não tinha uma imagem. Nós não iríamos crer, nós não iríamos conseguir acreditar se fôssemos apenas ouvir uma voz. Né? Ou então dizer, eu tive um sonho. Tanto é que, quantas vezes Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, através de sonhos, visões tremendas, etc., através dos profetas. E os profetas falaram. Eles falaram a palavra de Deus, eles falaram o que Deus falou com eles. Mas eles chegou ali onde Jesus chegou e não chegaram a entender os caminhos de Deus. Então tudo aquilo, todo o sacrifício feito, né, deixou todo o Velho Testamento, mas não foi suficiente para que o homem cresce, acreditasse. Então, quando chegou ali, no dia que Jesus veio à Terra, qual era a situação da Terra? Totalmente em trevas. Né? A luz veio ao mundo ali, aquela região que estava na sombra das trevas, lá tem uma passagem que diz assim, viu uma grande luz. Ali a luz veio ao mundo, o mundo estava
totalmente entregue. Então, tudo que Deus falou, tudo que Deus fez, tudo que Deus, através dos profetas, etc., tal, teria sido inútil se Deus não viesse pessoalmente explicar o que estava escrito ali no Antigo Testamento. Se Deus não viesse pessoalmente, e como que Deus fez para pessoalmente? Ele precisava de uma imagem. Porque senão ia continuar do mesmo jeito. Ia continuar a mesma coisa. Seria mais um profeta. Concordam ou não? Seria mais um profeta. E que não ia ser levado em conta. Não foi a falta do profeta. Não foi porque não tinha um profeta. Foi porque realmente a obra era extremamente difícil, a obra precisava de que realmente Deus viesse. Aí Deus entrou no mundo. Então Deus, o Espírito de Deus entrou no mundo. Entrou na casa do valente. A casa do valente somos nós. Aí Deus entrou na casa do valente. Então aquela pessoa ali era um homem. Jesus Cristo era um homem. Só que ele, dentro dele, estava o Espírito de Deus. Dentro dele estava Deus. Então, o Neto, a Suzane, o Dimitri, aqui hoje conosco, cada um de nós somos o quê? Nós somos a imagem do que está dentro de nós. Dá para entender? Nós somos a imagem do que está dentro de nós. Examina o Espírito. Deus fala, examina o Espírito. Como que você examina o Espírito? Observando a imagem. Você observa a imagem. O que você viu na visão? Eu vi um anjo. Você viu um anjo vestido de branco, etc. Quando você fala vestido de branco, ela era assim e tal, a gente pergunta, você imagina que ele era do bem ou do mal? Você examinou o quê? Pela imagem. Pela imagem. Não, eu vi um homem, sabe, sem camisa, um homem violento, um homem forte, uma aparência estranha, etc. E a gente às vezes pergunta, você que teve a visão, você imagina do bem ou do mal? A pessoa vai dizer, eu imagino que ele era do mal. Eu imagino, eu faço uma imagem, pelo que eu vi a pessoa, eu imagino que ele era do mal. Amém? Então, dito isso, fazendo essa explicação, o que nós estamos querendo dizer? Que Deus tem falado conosco através dessas lives bastante, eu creio, nos apresentando, ou se apresentando a nós, ou nos apresentando o Filho de Deus, nos apresentando Jesus Cristo, primeiro para que você creia, porque você só vai fazer se você acreditar.
né? Primeiro a gente ouve ou lê, depois você crê, depois então vem o resultado. Sem fé, sem acreditar, você não vai fazer, não vai conseguir fazer. Sem fé é impossível a gente praticar as coisas. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu fiz. Entendeu? Então Deus tem falado muito conosco, diversas formas, diversas maneiras, aproveitando o que foi dito aqui pelos apóstolos, o que foi dito aqui pelos evangelistas, para nos ajudar, para nos fazer entender a divindade, a santidade de Deus, de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Porque ao ler as Escrituras, você vai ler e você vai conseguir imaginar. A hora que você lê as Escrituras, você não vai ler mais como se fosse uma letra. Você não vai ler simplesmente como se você tivesse... Senão você não vai... Se ficar só na letra, significa que o véu continua. O véu foi tirado para nós irmos até Deus. O véu foi arrancado para que você vá diretamente até Deus. Então você, ao ler as Escrituras, eu tenho certeza que ela vai ter uma significação muito melhor para você. A Escritura vai ser outra coisa para você quando você começar a ler e imaginar o que é que você está lendo. Amém? Quando a gente fala em João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali você imagina o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ali veio uma pessoa semelhante a nós, encarnou, habitou o corpo de um homem. Interessante, esse corpo do homem estava sob o poder de Satanás. Era a casa do valente. Aí você começa a imaginar as coisas. E Deus veio e entrou no mundo. O mundo estava sob o poder de Satanás. Amém? Estava ou está sob o poder de Satanás. E Deus, ele entrou no mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e começou então a falar. Ele entrou no mundo através do homem. Foi através do homem. Ali era um homem, filho de mulher, nascido de mulher. Era o filho do homem. O filho de Deus, filho do homem. Agora, a casa, ele impediu todo o tempo que ela fosse invadida. O inimigo tentou de todas as maneiras entrar naquela casa e não foi possível. Amém? Amém. Então, eu creio que a gente fez uma explicação. Pensa bem no que eu estou dizendo. Você é a imagem do que está dentro de você.
Amém? Você observa, examina o espírito pelo que você vê na imagem. Você vê na imagem. O jeito, a maneira de falar, as expressões, a reação. Você examina o espírito pela imagem. Amém. Aonde é que nós vemos falar sobre a imagem? Lucas capítulo 24. Meu Deus, já são 8 horas. Você começou 7h30. Você começou 7h30. 7h30. Mais 7h30. Mas vamos lá. 15 para as 8 você começou. Mas vai passar de 8 horas. De 9 horas. Aliás, de 7h30. Né? Rapidão, então. Lucas 24, capítulo 39. Lucas 24, 39. Olha as minhas mãos. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Presta atenção nesse detalhe. Sou eu mesmo. Eu mesmo quem? Aquela mesma pessoa. Que eles conversaram com ela antes, ou não? Sim. Eu sou a mesma pessoa. Olha as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olha, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Porque como percebeis que eu tenho. Ou seja, eu não sou um espírito, eu sou a própria imagem. Tá bem? Eu sou a própria imagem. Você não está vendo, não é uma visão. Você pode pegar. Na visão do anjo que a menina teve, ou que alguém teve, você não pode pegar. Então, ele era a imagem expressa. Dá para entender? Não era uma imagem apenas espiritual. Ilusória, sim, né? Ilusória. É uma imagem expressa, você podia pegar. Imagem viva. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, né? E os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tem aqui alguma coisa para comer? Então vamos comer. Então lhe deram um pedaço de peixe assado. A imagem que a pessoa viu lá na imagem, ela não come. Ela não tem nada, mas ela não consegue comer, ela não... Entendeu? Não bebe. Se você for pegar, você não acha nada. Mas Jesus não. Ele comeu. Comeu, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Eu estou aqui, vivo. Eu continuo falando com vocês como eu falava lá. Quando eu estava lá sendo perseguido, quando eu estava lá sendo tentado, quando eu estava lá carregando a cruz, era eu mesmo. Era eu mesmo que estava lá. E sou eu mesmo que estou aqui. Sou eu mesmo. Então lhes abriu, olha aqui o detalhe importante. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque até então, ali junto com Jesus,
vivendo com Jesus, eles não conseguiam entender o que Jesus entendia. Jesus entendia as Escrituras. E eles não podiam entender as Escrituras. Eles não conseguiam imaginar o que ele Não conseguiam imaginar o que ele imaginava. Eles não conseguiam imaginar. Né? É verdade. E não é estava errado, não. É porque é uma coisa que só Deus mesmo poderia fazer isso. Só Deus poderia fazer. Por isso é que Deus teve que ser o Salvador. O próprio Deus foi o Salvador. O próprio Deus foi o guia. O próprio Deus foi o pastor das ovelhas. O próprio Deus foi que abriu o caminho. Amém? Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. Eu tenho corpo, está aqui. Ou seja, eu continuo sendo a imagem. Então hoje o Deus invisível, hoje, tem imagem? Tem. O Deus que era invisível se tornou visível. Já existe a imagem expressa do Deus invisível. O dia que esse Deus, ele não apareceu para mais de 500 pessoas, ele não apareceu para os discípulos, não conversou com os discípulos, ele não apareceu para Paulo depois de muito tempo. Agora, nós hoje aqui temos também que imaginar, colocar na nossa mente, no nosso pensamento, que esse Deus está vivo. Ele está vivo. A hora que ele quiser se manifestar, ele se manifesta. Ele subiu, desapareceu, para mostrar que um dia ele ia voltar, mas ele está vivo. Amém? Ele está vivo, ele pode falar com você, você pode conversar com ele. Por que você pode falar com ele, pode conversar com ele? Porque o véu foi arrancado. Até então, havia um protocolo, uma dificuldade de você chegar até Deus. Agora não existe mais. Amém? Não existe mais. É Ele e nós. Deus está vivo. Então, se nós buscarmos um Deus que não seja Ele, Suzane, não vai dar certo. Se você buscar um Deus de madeira, não vai dar certo. Se você buscar um Deus de ouro, não vai dar certo. Se você buscar uma imagem, por mais bonita que ela for, não vai dar certo. Você pode buscar a imagem. Qual a imagem que você vai atrás dela? A de Cristo. Cristo crucificado. A mesma imagem antes da morte é a mesma imagem. Eu estou aqui, sou eu mesmo. Pega e vê a mesma imagem. O mesmo Deus, o Deus que nós vamos atrás dele, presta atenção. Ou não está prestando atenção, tá? O mesmo Deus que nós vamos atrás dele. A imagem é a mesma. A imagem é a mesma. Ele falou, pega aqui, vê que sou eu mesmo. E você vai imaginar isso. Quando você lê as Escrituras, os seus olhos vão alcançar isso. Amém?
Aí vem, às vezes, a dificuldade para muitos. E aí Deus tem falado conosco e mostrado que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que às vezes você vai nele, mas não consegue admitir que Ele, aquela imagem, seja a imagem do Deus Todo-Poderoso. Você vai às vezes até Ele, mas você não consegue admitir que seja Ele o Criador do céu e da terra. A gente acha muito simples para ser Ele, né? Exatamente. Você vê, sabe, muita humildade, você vê muita simplicidade. Você vê ali uma pessoa sofrida, você não vê. Você não consegue admitir que seja ali o Criador do céu e da terra. O Deus Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O Deus de Abraão. O Deus temível. O Deus que com uma só palavra, um só gesto, pode mudar todas as coisas. Amém? Pode mudar todas as coisas. Que pode dar ordem para o mar e dizer, ó, calma. Amém? Então, se nós não crermos, não tivermos, as Escrituras estão ajudando você a crer. Como eu falei no começo, a partir daí, você vai obedecer. Para obedecer, você precisa crer. Às vezes nós queremos obedecer na força, na marra. A hora que você realmente, sabe, é de fé em fé, nós vamos mudando. Amando. Nós vamos mudando, eu vou mostrar daqui um pouquinho. Assim, de fé em fé, nós vamos mudando a nossa imagem. Amém? Porque o normal do homem é trazer a imagem natural, do carnal. O normal do homem é a imagem de quem? Satanás. Do que estava lá. Mas de fé em fé, de glória em glória, você vai mudando a imagem. E que é o que Deus quer para nos salvar. É isso. Para que nós, assim como nós trouxemos a imagem do carnal, quer dizer, grosseiro, sem educação, odiando, com violência, ganancioso, orgulhoso, vaidoso, e etc, etc, vai mudar essa imagem. Nós vamos mudar a nossa imagem. Amém? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Só para a gente ver rapidinho. Capítulo 1, versículo 3. Eu mostro, às vezes, alguma referência, que tem muitas. Eu mostro algumas referências para que você realmente entenda que nós não estamos falando da boca para fora. Nós não estamos falando coisa nossa. Nós estamos falando o Evangelho. Nós estamos pregando aqui o Evangelho. O Evangelho foi a doutrina de Cristo, a maneira como Deus achou para salvar o homem. Então, o Espírito Santo vem, entra em mim, eu creio, Deus me dá o Espírito Santo. E aí, dia após dia, eu vou começar a mostrar a imagem de quem está em mim.
Amém, gente? Amém. É isso. Eu vou, dia após dia, mudando a minha imagem por causa do que está em mim. Amém? O Espírito de Deus entrou em mim. Amém. Hebreus 1, 3. Sendo ele, olha, vamos ver, 1, 2. Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Quem era o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Quem era o Filho? Sendo ele o resplendor da sua glória, referindo-se à glória de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Aqui está expressa exata. Expressa imagem, expressa Aqui exata, está expressão exata. expressão exata ou expressa imagem de Deus, do seu ser, do ser. Seu ser. Deus é um ser. Expressão exata do seu ser. Eu era menino, eu lembro de um livro de Domingos Pascoal Segala, português, que tinha lá uma lição que dizia assim, né? A mãe falando para o filho, meu filho, Deus é um ser que nós não vemos. É maior do que o mar que nós tememos, mais forte do que o vento. Deus é um ser. Agora, como que esse ser foi expresso a nós? Através de Jesus Cristo. A imagem exata de Deus. Agora, é difícil para acreditar, não é não? E como foi que ele demonstrou realmente isso? Ele demonstrou através Da vida dele. da sua vida, Da vida dele. das suas obras, Isso. do que ele fazia. Amém? Amém. Quem que pode fazer isso? O homem não pode. Então, alguma coisa tem que estar nesse homem. O homem não é capaz de fazer. Então, alguma coisa diferente deve estar desse homem. E essa diferença estava exatamente no ser que estava nele. Amém? Um ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Então, Jesus Cristo, imagem expressa de Deus. Amém? Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 13. Que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Então, Jesus Cristo, ao entrar no mundo, Jesus Cristo
trouxe com ele o seu reino, o reino de Deus. Jesus Cristo, ao entrar no mundo, trouxe com ele o reino de Deus. Colossenses 1, pai? Colossenses 1, 13. Nós estávamos no poder das trevas. Ele nos libertou do império. Quando nós cremos, nós fomos transportados de um reino para outro. Amém? Então, quando você crê, você sai do poder. Quando você crê, você sai do poder. Presta atenção, né? Eu sei que vocês estão prestando atenção, mas dá vontade de, né? Quando você crê, você sai do poder de lá e passa para o poder dele. E aí você passa a obedecer a quem? A ele. Você passa a ser guiado por ele. E o que muda a sua imagem? Ou não é? O que muda? A sua imagem. As suas obras. Por causa do seu temor, por causa da sua fé, as suas obras vão mudar. As suas obras vão mudar. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primeiro, o primogênito de toda a criação. Então, a partir daí, começou, então, o reino de Deus. E começou, então, a nova humanidade, o novo homem. O primeiro dele foi Jesus. E aí, em outro, nós falamos na última reunião, se não me engano, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Então estava lá ele, e aí nós, ao crermos, somos transportados para o reino dele. E somos. Deus vai mudando, transformados, regenerados. Amém? E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Amém. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, 14. Vamos ler a partir do 13. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Lá a glória foi acabando, foi se perdendo. Vamos ver aqui. E sim, até o dia de hoje, versículo 14, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Ou seja, a hora que você crê em Jesus,
que acontece? A hora que você crê em Jesus, em Cristo, aquele véu, aquele impedimento de falar com Deus, deixa de existir. A hora que você acredita em Jesus, esse obstáculo deixa de existir. Então você tem livre acesso a Deus através de Cristo. Até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto no coração, sobre o coração dele. Contudo, convertendo-se ao Senhor, é-lhe tirado o véu. O que esse véu significa? O obstáculo, a lei. Não, eu não posso falar com Deus. Deus não me ouve porque eu não sou digno. Ó, meu filho, se ele não... Ele veio para isso, para salvar você. Como que você não é digno? Ele quer salvar você, ele quer falar com você. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. É o que está dentro de nós. Amém? O Pai está em mim. O Pai está em mim. Vamos aqui em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. Vamos lá. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Por quê? Porque ele estava dizendo o quê? Que Deus estava nele. E ele estava em Deus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, em pedras para o apedrejar. E disse-lhe Jesus: muitas obras da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras vocês vão me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra que vamos apedrejar, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Tornou-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, foi aquilo que nós falamos. As pessoas vão acreditar, acreditaram em Jesus por causa de quê? As pessoas creram em Jesus por que causa? Por causa das obras que ele fez. Da imagem que ele conseguiu passar. Então, Jesus Cristo passou ao mundo a imagem de Deus. Ele passou ao mundo a imagem de Deus. Não é o que ele espera de nós é que nós também façamos isso.
Ele falou, por qual das obras vocês vão jogar pedra? Aí chegava diante de Pilatos, não vejo nada errado. Chegava diante de outro, não tem nada errado. Então vocês vão jogar pedra por quê? Não achava nada de errado. Ali então era a imagem do Espírito que estava lá dentro. Era o Espírito de bondade, de justiça, era o Espírito de amor, era o Espírito de salvação, sabe? Era o Espírito querendo ajudar o homem. Era o Espírito que não queria violência. Era o Espírito que estava ali dentro, o Espírito Santo de Deus. Essa foi a imagem que Jesus passou para o mundo. Ele é, então, a imagem expressa de Deus. Amém? Se eu não faço as obras, então não creia. Mas se eu faço as obras, então creia. Amém? Para a gente finalizar, porque nós estamos finalizando no final aqui, tem mais coisa, mas não vai dar tempo. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos ler novamente? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aproveita, pega capítulo 6, versículo 4. Prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Prove cada um a sua própria obra. Jesus expressou a imagem de Deus através das suas obras. Quem crê em mim faz as obras que eu faço. Quem crê em mim faz as obras que eu faço. Paulo sofria dores. Paulo deu a vida como Jesus deu a vida. Pela igreja, por nós. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, vai ter o mesmo Espírito. Porque o que está sendo formado dentro de nós é Cristo. Até que Cristo seja formado. Passar essa ideia para que nós entendamos, né, que assim como Jesus Cristo não viveu para o mundo, viveu para Deus. Claro que nós não vamos fazer isso pela força. Nós vamos fazer de que forma? 2 Coríntios 3.
14? Não, acabou não, gente. É só pra bateria fraca. Acabou não. Não? Acabou não, pode continuar. 2 Coríntios 3, 14. Aqui. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Amém? Mas todos nós, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, tendo o rosto descoberto, ou seja, não esconde, nós não vamos esconder a nossa imagem. Joga a pedra, quem quiser jogar, mas joga a pedra por quê? O que você fez? O ideal é que você sofra os agravos, as pedradas, as coisas, sem nada ter feito de errado. Assim, você vai, né, refletir a imagem de Deus. Tendo nós, todos nós, rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. De tal maneira que, quando alguém te vê, quem me vê a mim, vê quem está dentro de mim. Quem me vê a mim, vê quem está dentro de mim. Amém, Neto? Então vai ser difícil, né? Porque não pode apelar, não pode pagar mal com mal. Senão não é a imagem de Deus, né? Senão não é a imagem de Cristo, é a Não imagem pode. do outro. Você tem que ter paciência. Mas essas coisas nós não vamos conseguir pela força, né? Que jeito que nós vamos conseguir? De fé em fé. De fé em fé. Você vai sendo gerado, transformado, de fé em fé. Quem pode mais ajuda quem não pode. Quem tem pouca paciência vai ser ajudado por aquele que tem muita paciência. Aquele que tiver humildade vai ter mais humildade ainda. O santo vai ser cada vez mais santo. O certo é que, no final, nós estaremos, no final, refletindo a imagem de Deus. No final, nós estaremos refletindo a imagem de Deus. A salvação de Deus está em que nós sejamos o sal da terra, a luz para o mundo, que nós não se acende a luz para pôr em qualquer lugar. Você vai ser o homem de Deus. Você vai ser a mulher de Deus. Você vai ser o homem de Deus. Não vai ser, não tem mais só um profeta, um apóstolo. Não tem mais. Todos conhecerão a Deus. Todos serão. Deus será tudo em todos. Você vai ser a imagem de Deus. Quem quiser conhecer a Deus, que conheça você. Amém. Amém. Consideração
Quem vai fazer? Amém. Eu achei muito. Dá para ouvir aqui? Na verdade, bom, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Eu estava pensando. Não, até. Eu estava pensando aqui realmente como isso é interessante, né? A gente não imaginava o quanto é importante entender essa questão da imagem, né? Como o senhor começou falando, eu tentei entender, mas realmente não tem como a gente entender as escrituras, né? Não tem como entender o que Deus quer para nós se nós não estivermos entendendo essa questão. Que a imagem que Deus quer, que Deus refletiu ali em Jesus. Jesus é a imagem expressa de Deus. Eu preciso também ser. Pois é. Na verdade, nós somos parte desse corpo, que é a igreja. Nós somos parte desse... E ele expressou a imagem de Deus, né? E nós somos parte desse corpo, que é a igreja. Então, o esforço que nós fazemos, tudo isso é levado em consideração. Interessante que, se você observar, muita coisa na sua vida já mudou. Se você observar, a sua imagem tem sido mudada. E nós vamos, cada dia mais, melhorar essa nossa imagem. Vocês concordam ou não? Não é verdade? Cada dia mais nós vamos melhorar essa nossa imagem. Até que um dia a gente possa chegar a dizer: eu e o Pai somos um. É o que Deus quer, essa unidade perfeita. Eu e aquele que está em mim somos um. Que coisa boa. Amém? Aí vai chegar um momento em que você põe a mão e a cura vem. Vai chegar um momento em que o inimigo se afasta de você. E não suporta a sua presença. Não precisa nem... Por exemplo, a própria luz dissipa as trevas. É natural. Jesus, ele não brigava com ninguém. Ele ia chegando e a luz e as trevas se afastavam. E é isso que Deus quer para nós. E aí, Paulo sofria dores de parto, e quem entende, quem passa, também vai ajudar e vai começar a entender que é assim que nós vamos ajudar. Nós somos servos de Deus, nós somos os trabalhadores, nós somos a luz, nós somos o sal da terra, nós estamos envolvidos nessa obra. Essa é a obra de Deus. E nós participamos dela. A obra de Deus. Eu tomei sua palavra. Não, mas amém. Eu sei que está um tempo estourado, mas uma coisa interessante que eu achei muito importante é que, às vezes, é uma imagem também, por um lado, como o senhor falou, tão simples, né, humilde. A gente tem dificuldade de acreditar que, indo até ele pode mudar tudo na vida da gente, né? Pode transformar a gente, pode fazer qualquer coisa, porque é a imagem de Deus. Ali é o próprio Deus. Né? A imagem, você olha no espelho, a realidade está não lá, mas dentro, né? Então, quando você põe uma coisa real de frente do espelho, você vê a imagem. Então, Jesus, ele expressou Deus através da sua pessoa, da sua vida. Amém? Amém. Então, podemos encerrar. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que todos nós, Senhor,
possamos entender por que o Senhor disse que aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem, aquele que ouve estas minhas palavras. É semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala. Que não ficou esperando. Ao tomar conhecimento da palavra de Deus, ao tomar conhecimento da mensagem dada por Deus, procurou cavar, procurou buscar mais, procurou entender melhor a palavra de Deus. Cavou, mostrando aí um esforço pessoal, a vontade, o desejo de entender. Porque nem o Senhor, pessoalmente, estando no mundo, o mundo te conheceu. Daí, Senhor, entender que realmente a porta é muito estreita. Entender que o caminho realmente não é para qualquer um. É para aquele que quer. Quem quiser. Deus está se oferecendo, abrindo as suas portas. Quem quiser, Deus, a hora é agora. Graças te damos, Jesus. Desperta realmente, acorda de uma vez por todas aos crentes, à sua igreja, àqueles que nos ouvem, para que façam orações, súplicas, e não se conformem com as trevas, não se conformem com a imagem que nos é passada pelo mundo. Não é a imagem de Deus. Bem perto, eu creio, está quando Deus há de se manifestar o anticristo, há de manifestar, Senhor Deus, a besta. Qual seria a imagem da besta? Qual seria a imagem do anticristo? Para que o seu povo não se confundisse. Qual seria, Senhor Deus? Mas aquele que verdadeiramente crê, aquele que já conhece a Deus, aquele que sabe a imagem do Senhor, não será confundido, eu creio. Obrigado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus a bênção para todos que ouviram, a bênção para que Deus seja ajudado todos pelo Espírito que está em cada um de nós.
para que de fé em fé nós consigamos expressar melhor a imagem do Senhor. Amém. Amém. Meus anseios entrego a ti, eternamente hei de ser, Senhor, uma morada para ti. Amém. Creio na promessa que nos diz que não nos deixaria só, mas daí o seu Espírito e seria consolador. Como oferta viva, eis-me aqui, meus anseios entrego a ti, eternamente hei de ser, Senhor, uma morada para ti, um santo lugar, onde o teu Espírito habitará, uma vida consagrada para ser o teu altar, um santo lugar, onde o teu Espírito habitará, uma vida consagrada para ser o teu altar, uma vida consagrada para ser o teu altar. Amém. Então estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?